Graça e paz, queridos irmãos, aqui estamos para compartilharmos a palavra do Senhor, palavra esta que sempre fala ao nosso coração. Como é que os irmãos estão? Estão todos bem? Espero que Deus esteja atuando, abençoando na vida de cada um dos queridos. Ademais, esse é o prazer de Deus, cuidar de nós. Esse Deus que nos ama tanto, esse Deus que não só entregou o seu Filho por nós, o que já seria o bastante, mas com a sua misericórdia Ele continua cuidando da nossa vida, até mesmo dos nossos interesses, né? Por isso que é importante que cada um de nós cuide também dos interesses do reino de Deus. Amém? Quero ler um texto da palavra do Senhor para a nossa meditação, aos nossos corações. Estarei usando a Bíblia, a Nova Versão Internacional, no Salmo de número 68, o verso de número 19. Os queridos acompanhem na sua Bíblia para a nossa edificação. Diz assim: Bendito seja o Senhor, Deus nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. Queridos, eu fico imaginando um Deus que realmente cuida de nós dia a dia. Eu recebi, inclusive, nesses dias, uma mensagem, uma foto, que dizia que Deus, Ele cuida de nós a cada dia, Ele cuida de nós a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. A bem da verdade, Deus não cessa. Não há nenhum momento em que Deus se distraia no que se diz respeito ao cuidado, à atenção, à preocupação, o trato que Ele tem para cada um de nós. É bem verdade que muitas das vezes chega um momento na nossa vida que parece que Deus ele não está presente na nossa vida, que Ele está distante, que Ele nem se lembra de nós, não é mesmo? Então parece que vem esse pensamento, esse entendimento, Deus ele não se importa com a minha vida. E isto não é verdade. Nós, seres humanos, falhos, pecadores, que nos distanciamos dele, que nos afastamos do Senhor. Um texto que eu sempre reflito sobre ele, o texto de Isaías, capítulo de número 59, o verso de número 1 diz que Deus não está com a sua mão encolhida, portanto, Ele está com as mãos estendidas para nos abençoar. E também não está com os seus ouvidos agravados, tapados, para que não possa ouvir-nos. Aí diz o versículo 2 o seguinte: mas os nossos pecados, a nossa iniquidade, é que fazem a separação, é que fazem a divisão, é que nos atrapalha, nos impede de sermos abençoados pelo Senhor. Observe que o primeiro versículo diz que a mão do Senhor não está encolhida, o ouvido do Senhor não está tapado, para que não possa nos ouvir ou estendendo as suas mãos para que nos possa socorrer. Mas são os nossos pecados. E a bem da verdade, queridos, quando a gente não observa que a gente precisa andar em santidade diante do Senhor, porque esse mundo ele acaba nos envolvendo de uma tal forma, ele acaba se deslumbrando diante de nós, que a gente esquece que precisa viver uma vida de santidade, uma vida de renúncia. E por conta disto, então, o pecado ele vai nos afastando de Deus. É como que o pecado vai nos empurrando da presença do Senhor. Eu sempre lembro o texto de Gênesis capítulo 4, quando Deus fala com Caim por duas vezes. A primeira dizendo: Caim, você precisaria ter feito direito. Se você tivesse feito direito, se você tivesse agradado-me, cultuado-me com um coração quebrantado, com certeza haveria aceitação para você. Mas você não fez direito. E quantas das vezes a gente não faz direito? Saindo dali, ele foi matar o seu irmão, enciumado. Depois Deus volta novamente: Caim, cadê o seu irmão? O que aconteceu?
e ele então se coloca numa situação de coitadinho e dizendo: vão querer me matar agora, porque eu matei o meu irmão. Ao que, no desenrolar então da conversa, ele acaba se afastando de Deus. Eu sempre digo a pior coisa: o pecado nos faz afastar do Senhor. Deus falou para Caim: Caim, você tem condição de dominar o pecado. Mas infelizmente o pecado dominou a vida de Caim e o afastou da presença de Deus. Mas eu quero voltar ao texto dizendo: o Deus que nós servimos, o Deus que nós conhecemos, é um Deus que Ele cuida de nós a todo instante. É o guarda fiel, Ele é vigilante. Em momento nenhum há distração no cuidado de Deus. Nada foge à sua realidade, aos seus olhos, à sua mente. Nada, 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 nada. E o texto que a gente leu, do verso de número 19 de Salmo 68, então diz: Bendito seja o Senhor, Deus nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas, que cada dia Ele sofre as nossas dores, que cada dia Ele se encontra bem próximo de nós, Ele se torna bastante acessível. Muitas das vezes, queridos, a gente, infelizmente, por conta, volto a dizer, do pecado, a gente acaba, então, em se afastando dele, tendo as nossas cargas tão pesadas, a gente pode até entender, insuportável. Aí a gente vê o convite de Jesus em Mateus 11, 28, dizendo, né, vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo. Meu jugo é suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. A bem da verdade, a vida nos traz um fardo, as preocupações, as dificuldades, os problemas da vida nos traz fardos pesados. Mas o Senhor é como que Ele quisesse fazer uma troca. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu tratar de você. Por isto que diz o verso de número 19, um Deus que a cada dia, todos os dias, ontem, hoje, amanhã e por diante, a cada dia suporta as nossas causas, as nossas cargas. E o verso 20 ainda diz: o nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o soberano, Ele é o Senhor que nos livra da morte. E de fato, livra-nos da morte, seja a morte física, né? Seja os perigos da vida, como no caso aqui Davi, ele relata essa situação, né, sobre a misericórdia do Senhor para com os seus inimigos, né, livrando-os dos seus inimigos. Então a gente observa que esse Deus que nós servimos nos livra das situações difíceis. E claro, muito mais, sendo Ele, conforme diz no verso 19, no seu início, bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, Ele também, claro, e principalmente nos salvou da morte eterna. Então, queridos, eu quero compartilhar essa palavra com você, mais uma vez intensificando que Deus é aquele que cuida de nós em todos os momentos. Guarde isso no seu coração. Por mais que de repente você não se aperceba disso, por mais que de repente venha um momento em que você entenda: Deus, Ele se afastou de mim, Deus me abandonou, Deus não me ama. Isto é engano. Isto, muitas das vezes, é engano de Satanás que fica cochichando no nosso ouvido. E às vezes a gente dá oportunidade ao pecado. Aí, como disse anteriormente, o pecado vai nos afastando de Deus e a gente começa a ter várias dificuldades de entendimento da palavra de Deus.
a gente acaba não tendo mais credibilidade nela por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados então começam a fechar os nossos olhos espirituais e a gente não consegue se aperceber da palavra de Deus, das promessas de Deus para nós. Então, nós cremos, nós temos um Deus que cuida da nossa vida, um Deus que é bendito, um Deus que nos salvou, um Deus que dia a dia Ele leva os nossos fardos, as nossas cargas. Ele é aquele Deus que nos ama, Ele é a nossa salvação. Então reflita sobre isso, querido. E quando as coisas estiverem difíceis para você, quando as coisas estiverem insuportáveis, quando o fardo estiver muito pesado, confie no Senhor. Faça uma oração a Deus: Senhor, perdoa a minha incredulidade, perdoa o meu pecado. Ó Deus, eu sei que o Senhor, em momento algum, se distancia de mim. Eu que me distancio do Senhor. Senhor, me ajuda. Me ajuda nesta caminhada difícil, sim. Nessa caminhada onde há vários contratempos, adversidades da vida. Muitas das vezes sou inclinado ao erro, ao pecado. Sou puxado pelo engano. Senhor, me ajuda. E como diz a palavra do Senhor, em Hebreus capítulo 4, que nós possamos buscar ao Senhor em tempo oportuno, pedir a Ele misericórdia, entrar na sua presença quando a tentação tiver muito grande na nossa vida, quando a inclinação ao pecado for muito grande. Senhor, me ajuda, para que então o Senhor nos ajude, nos fortaleça e a gente consiga vencer as tentações, vencer as problemáticas desta vida. E sabendo então que o Senhor está nos aliviando. Eu fico maravilhado também com a palavra que Pedro dá no seu segundo discurso, lá em Atos capítulo 3, 4, quando ele fala que arrependei-vos e recebei o dom do Espírito Santo, e com isto recebam também o refrigério da presença do Senhor, o refrescor, o alívio. Esta é a proposta de Deus para cada um de nós, a que nós de fato vivamos uma vida que glorifique ao Senhor, servindo, tendo a nossa vida em santidade e, em consequência, queridos, nós recebemos os benefícios da presença de Deus em nós. Um Deus que nos salva, um Deus que leva as nossas cargas sobre si, um Deus que trabalha por nós, um Deus que se preocupa com a minha e com a sua vida. Então, meu amado irmão, meu querido, estejamos todos ligados com este Deus maravilhoso. Não nos afastemos dele sob pretexto algum. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus nós louvamos o Teu nome. Nós te agradecemos porque de um modo maravilhoso o Senhor nos tem amado. Ó Deus, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, a cada instante, não há um momento em que o Senhor se desvie de nós. Ó Deus, sabemos que nós é que tantas vezes nos desviamos do Senhor, mas, ó Deus, nos ajude a vencer as tentações desta vida, ao pecado este, como diz o autor aos Hebreus, que de tão perto nos rodeia, mas que nós possamos deixar todo o embaraço e o pecado e corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta, que é a carreira do Evangelho, a carreira do servir ao Senhor, do viver em santidade diante do Senhor, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, muito obrigado por esta grande oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe, queridos irmãos. Como é bom estarmos juntos, compartilhando a palavra de Deus. Até o próximo encontro. Minha querida Igreja Batista em Sacramento, meus amados irmãos, permaneçamos firmes
ligados, conectados, juntinhos com o Senhor. Amém? Fiquem todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele a todos abençoe e até o próximo encontro. Fiquem todos na paz.